Paz, irmãos. Motivo de muita alegria estar aqui, né? Mais uma vez. Sempre quando eu recebo esse convite eu fico tremendo, nervoso. Mas eu sei que é Deus que tem aperfeiçoado, é Deus que tem dado essas oportunidades e eu fico muito feliz. Eu estava ali sentado hoje, o irmão Toninho passou, olhou e falou assim: oi pastor, paz do Senhor. Eu olhei, uai, o pastor está aqui. Ele está, né? Amém. E assim, eu vejo que Deus ele tem aperfeiçoado isso e é muito bom, né? Eu fico muito feliz. Eu gostaria de pedir os irmãos para abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João. No capítulo 4, a minha versão é a Almeida Corrigida Fiel, tá? Se quiser. A partir do versículo 1 vai dizer assim, né? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos sim, eles batizavam. Deixou então a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. Então Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e nos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Senhor Pai, nós te agradecemos por essa palavra, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço porque antes o Senhor falou a mim, eu te peço que o Senhor me abençoe para que eu possa falar assim como o Senhor falou a mim no meu coração. Senhor, eu sei que de todos aqui talvez eu sou o menor, o mais fraco, mas o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu sei que o Senhor tem a dizer a nós nessa noite, Pai. Eu quero te pedir que não seja dito as minhas palavras, mas que seja dito as tuas, e que não vejam o Ariel aqui nessa noite, mas que vejam o Senhor, e que eu diminua e que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém.
Irmãos, é incrível a gente ler esse texto, e eu acho muito bonito a forma com que tudo isso acontece. É um assunto, é uma conversa informal que Jesus está tendo ali com aquela mulher, é uma conversa natural, e que aquela mulher ela não fazia nem ideia do que estava acontecendo ali, de quem que estava conversando com ela naquele momento. É importante como que Deus usa momentos simples, momentos naturais da nossa vida, para nos entregar e para nos fazer coisas grandes que nós nunca imaginaríamos que a gente viveria. E eu fico imaginando, né, aquela mulher, ela saiu da casa dela naquele dia, foi buscar água no poço, pegou a vasilha, pegou o pote, foi lá, pegou o balde, né, a corda, etc., e ela foi encontrar com Jesus. Olha que momento incrível, né? E eu gosto muito desse capítulo, porque eu vejo a forma tão amigável que Jesus trata ela. Às vezes a gente vê algumas pessoas pregando uma certa rispidez, talvez, na forma de Jesus falar, mas não é o que eu imagino. Eu imagino Jesus tendo uma conversa sem diferenças, porque Jesus não enxergava homens ou mulheres, ele enxergava pessoas. Eu vejo uma conversa que Jesus trazendo ali uma oportunidade, um diálogo, talvez, para uma pessoa que não era notada, para uma pessoa que não era vista pela sociedade, ou talvez era vista, né? E eu gosto muito do fato de Jesus encontrar pessoas que a gente olha e fala assim, será? E transformar a vida dessas pessoas, enxergar potencial aonde ninguém enxerga, porque eu me coloco no lugar dessa mulher. E quantos de nós aqui não nos colocaria no lugar dessa mulher? Pessoas que todo mundo olhava e falava assim, isso aí não vai dar nada, isso aí não vai dar certo, isso aí vai dar, não sei, esse cara, essa pessoa, essa mulher. E Jesus, ele nunca nos enxergou dessa forma. Jesus, ele olha para nós e enxerga potencial em nós, e isso é algo que arde no meu coração, porque quando a gente vê pessoas, às vezes, vivendo momentos na vida, vivendo momentos na rua, passando por situação, a gente olha e coloca um filtro de julgamento, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, mas Jesus, ele olha e fala assim, não, essa pessoa tem potencial, eu posso transformar a vida dessa pessoa, eu posso fazer muito mais na vida dessa pessoa. Eu conheço a história de um amigo meu que ele foi para a igreja, e ele foi para a igreja de modo meio aleatório, assim, muito mal vestido, coitado, aquele rapaz que usava calça listrada e a camisa de bolinha, aquele negócio desengonçado, que todo mundo olhava assim, magrilinho, pitititim, e o povo olhava e falava, era aquele irmão que as irmãs, quando estava zoando a outra, falava, aí ó, o seu marido chegando, que ninguém enxergava potencial, que todo mundo olhava e falava assim, nossa, esse aí, não sei. E o tempo foi passando e foi vivendo os processos, crescendo na graça de Deus, e começou a ministrar, aí a pouco começou a cantar no louvor, aí começou a aprender a tocar violão, daí a pouco estava tocando violão e ministrando, e aí o pessoal já olhou e falou, olha, não era assim, né? Começou a se vestir melhor, né? Alguém deve ter dado um banho de loja, o próprio Espírito Santo deve ter olhado e falado, não, cara, bolinha com listra não combina. E foi dando ali, aquela pessoa foi evoluindo, foi crescendo, e ele pregou aqui no Congresso de Carnaval, é o pastor Everton lá de Sete Lagoas, que quando chegou ninguém dava nada por ele, mas Deus, ele olha para aquela pessoa que ninguém dá nada por ela e fala assim, eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar a sua história. E eu me enxergo muito no lugar dessa mulher, eu me sinto no lugar dela, talvez viveu uma situação avacalhada, viveu momentos atrapalhados, viveu relacionamentos, viveu vários tipos de situação, e quantas outras pessoas Jesus podia ter encontrado ali naquela cidade, talvez pessoas melhores, até se a gente for lembrar do bom samaritano, né? O bom samaritano, que Jesus poderia ter encontrado ele lá, mas não, Jesus foi lá e encontrou aquela mulher, e histórias como essas, pessoal, enchem o meu coração de alegria, por saber que a forma que nós somos, quem conhece é Deus. E vocês que estão aqui, eu quero deixar uma palavra para vocês, independente do que as pessoas
afirmam que vocês são. Independente do que os seus pais disseram que você não daria certo, independente de tudo que você viveu, eu quero te falar que Deus, Ele tem uma história nova para você. Deus, Ele quer que você viva uma realidade diferente com Ele. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer você chegar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai pegar do menor e vai fazer o maior. Ele vai pegar o rapaz mendigo aleijado e vai colocar ele para sentar junto dos príncipes, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que enxerga potencial nas pessoas. E quando eu leio essa mensagem, o meu coração se enche de alegria, porque o nosso Deus, Ele não vê segundo os nossos olhos, mas Ele é o Deus que sonda o nosso coração, é o Deus que sabe quem somos, é o Deus que sabe de onde nós vimos, mas também Ele sabe até onde a gente vai chegar, e é Ele que vai caminhar com nós, vivendo esse processo, para fazer com que a gente saia do ponto A e chegue até o ponto B. Então, tem várias outras histórias, né, de pessoas que eu conheço na vida, que pessoas que ninguém dava nada, de pessoas que todo mundo olhava e achava que não ia dar nada e que não ia acontecer nada. Quantos de nós não somos assim, né? Eu vou dar um exemplo, ele não está aqui, mas é um amigo que eu tenho aqui na igreja, o Ivan sempre foi um cara desde novo, um cara que todo mundo falava, esse menino é meio atrapalhado e não sei o quê, e hoje ele tem a empresa dele, trabalha fazendo coisas que eu não conheço quem faça tão bem quanto ele faz. Pessoas que Deus enxerga potencial, pessoas que Deus aperfeiçoa no meio do processo, no meio do caminho. Então, essa é uma passagem que eu tenho muito carinho na Bíblia, eu tenho muito amor por ela, né? E aí a conversa vai, a conversa vem, e Jesus, ele começa a explicar sobre coisas mais complexas, né? Na verdade existe aqui um diálogo, porque a mulher fala assim, os nossos pais falam que é no monte, que é o lugar de adorar, porque ela vai lembrar de quando Jeroboão, ele divide o reino, e aí ele pega os montes, constrói vários altares lá, e fala que lá era o lugar de adorar, e aí ela vai falar, mas vocês, judeus, falam que o lugar de adorar é lá no templo, é lá em Jerusalém, e Jesus vem e traz uma boa notícia, porque eu quero te falar que Jesus, ele vem para trazer uma boa notícia para nós. Ele vai falar assim, não é nem lá no monte que vai ter o paganismo, que vai ter isso, que vai ter aquilo, e não é nem em Jerusalém, porque o lugar de adorar é em qualquer lugar. Eu vou estar indo em todos os lugares, e chegará o tempo, e esse tempo já chegou, ele fala, em que o Pai procuraria adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Não é sobre onde, é sobre como. Não é o lugar onde eu vou estar adorando, mas sim como que vai ser a minha adoração. E eu fiquei pensando sobre isso. Na verdade, eu fiquei pensando por causa do meu pai. A gente estava lá na praia, né, e eu estava conversando com meu pai, e meu pai, ele ficou impressionado com a beleza do mar. Ele ficava assim, nossa, que corgão bonito, gente, olha que trem bonito. E nós ficávamos conversando muito, falando sobre as coisas de Deus. Eu contei para ele, a gente estava indo viajar, e aí não estava previsto de pegar chuva, né, e as paletas do meu carro estava muito ruim. Eu acho que desde a de Santa Rosa ela já estava ruim. Já tem quase um ano que já tem Santa Rosa. Então minhas paletas estavam muito ruim mesmo. Ela estava parecendo que ela estava, em vez de ter borracha, parecia que tinha areia. E fazia assim no vidro, e não limpava nada. E aí eu parei no posto de gasolina, fui abastecer o carro. E aí eu fui lá, chegou um tiozão assim, falou assim, ei, beleza? Aí eu falei assim, completa o tanque que eu vou viajar, estava conversando com ele. Você vai viajar? Deixa eu ver aqui, como é que tá as suas paletas. E que é isso, cara? Que paleta ruim. Não, você tem que trocar essas paletas. Eu não, cara, eu não vou trocar essas paletas agora não, porque eu estou indo viajar, estou apertado. Vai trocar essas paletas? Não, é claro que você vai trocar essas paletas. Não, que vergonha, cara, olha isso, não, tá vergonhoso, você tem que trocar essas paletas. Eu não, cara, eu não vou trocar essas paletas agora não, porque eu pensei, não, o posto do cara vai cobrar R$1.000 nessa paleta, né, e eu compro na internet de 30, o cara vai cobrar uns 100 e tantos aqui. Ele, não, você vai trocar essas paletas, você vai trocar porque não, você não vai sair. Ô fulano, chega aí, pega lá um par de paleta que esse cara vai trocar as paletas aqui. Eu falei, tá, né? Então tá, fazer o quê?
Aí eu fui lá e troquei, aí as paletas eram R$ 50, aí beleza, troquei as paletas. E aí no meio do caminho, cara, quando eu chego ali perto de Carandaí, eu pego uma chuva, que de noite, que eu estava viajando de noite, uma chuva, mas uma chuva. E aí eu liguei o limpador de para-brisa e eu lembrei do tiozão: você vai trocar essas paletas, rapaz, que vergonha, como é que você vai viajar desse jeito? E aí eu estava conversando isso com meu pai, e meu pai falou assim: meu filho, sabe uma coisa? Deus, ele cuida da gente. Deus, ele cuida da gente. Você sabe o que eu estava no ônibus, que meu pai foi de ônibus e eu fui de carro, né? Ele foi de ônibus primeiro e eu fui depois. Aí ele me mandou uma mensagem: Léo, tá uma chuvona brava, meu filho. Aquela vozona dele. Eu falei: nossa, meu. Aí eu fiquei preocupado com as suas paletas, que não estava valendo nada. Aí eu falei: ô pai, eu troquei as paletas. Ele estava falando assim: tá vendo, meu filho? Deus cuida da gente, nos pequenos detalhes. Deus, ele proporciona esses momentos, Deus, ele proporciona, ele cuida, e onde a gente não enxerga, onde a gente não vê, ele está lá cuidando, e a gente está conversando sobre isso, e aí meu pai falou assim: a gente tem que ser adorador. Eu sou adorador, eu tento ser adorador, eu tento o tempo todo ser adorador, porque ser adorador não é fácil não, ser adorador é difícil. Deus, ele procura, Deus procura adorador. Se fosse fácil de achar, Deus não procurava. Meu pai me falando isso, né? E a gente conversando, realmente, pai. Aí eu lembrei desse texto. Deus, ele procura adoradores. Se fosse fácil de achar, Deus não procurava. Olha que situação. Você não vê um cara andando na rua assim, procurando, olhando para um lado, olhando, você vai chegar para aquele cara e vai falar: o que você está procurando, cara? Aí o cara: não, eu estou procurando um negócio, tem 3 dias e eu não acho. O que você está procurando? Ah, eu estou procurando uma pedra. Que pedra? Uma brita. O cara não vai procurar uma coisa fácil de encontrar. Só se procura o que é difícil de encontrar. É difícil encontrar adoradores. E aí eu comecei a vir pensando: por quê? Por que é difícil encontrar adoradores? E aí lá no João 4,23 ele vai falar: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim os adorem. Deus, ele procura essas pessoas que adoram. E aí eu comecei a pensar: por quê? Por que é tão difícil encontrar um adorador? Por que é tão difícil? Sabe que a igreja, ela é um lugar. Eu vou dar um exemplo: a própria mulher samaritana. A mulher samaritana, ela foi buscar o que lá na fonte? Ela foi buscar água, e ela encontrou Jesus. A fonte é a igreja. Quando a gente vem para a igreja, muitas vezes a gente vem procurando coisas físicas, coisas naturais. Muitas vezes a gente vem para poder matar a nossa sede física, ou é um emprego, ou é uma situação que eu estou vivendo com a minha família, ou é um trabalho, uma cura e etc. Eu venho procurando uma coisa que seja física, mas é nesse lugar em que eu encontro Jesus. E quando eu encontro com Jesus, isso tem que gerar em mim o quê? Uma adoração verdadeira. E aí eu fui e perguntei: o que é uma adoração verdadeira? Por que o Pai procura quem adora? Por que é tão difícil ele encontrar? E aí eu entendi que muitas pessoas, elas não sabem o que é uma verdadeira adoração. E aí eu comecei a pensar: o que é uma verdadeira adoração? O que é adoração? Existe um termo que ele é muito usado na igreja católica, que é o termo que fala devoção. Às vezes você fala com o cara: e aí, cara, ele: é porque eu sou devoto da fulano, do cicrano, do beltrano. Mas a palavra devoção, ela significa uma vida dedicada a uma coisa, a uma qualquer situação. E eu entendi que a primeira coisa, que a adoração é uma resposta daquilo que Jesus faz por nós. É uma resposta. Vou dar um exemplo para vocês. Você está trabalhando. Eu já trabalhei em todo tipo de emprego
fumo que vocês imaginarem, eu já trabalhei. Eu já trabalhei de servente pedreiro, eu já trabalhei em câmara frigorífica a menos 17 graus e também já trabalhei no alto forno a 60, 80 graus Celsius. Eu já trabalhei em altura, que cheguei a trabalhar em altura até 115 metros de altura, e também já trabalhei em espaço confinado, lugar onde não foi projetado para ocupação humana contínua. Em diversos lugares e áreas imediatamente perigosas à vida ou à saúde humana. Eu já trabalhei em vários tipos de situação. E eu fiquei imaginando uma coisa. Imagina o cara que está no pior emprego do mundo, pior serviço do mundo. E eu até pesquisei quais são os piores empregos do mundo. Eu falei, meu Deus, que tem cada coisa que nem imaginava. Tem o cara que tem que limpar a fossa, tem o cara que... Tem vários tipos lá, são uma lista lá. E eu fiquei imaginando o cara que faz o pior trabalha no pior emprego do mundo. E aí você imagina esse cara que trabalha no pior emprego do mundo, de repente ele ganha na loteria, 50 milhões de reais. Qual que vai ser a resposta que ele vai dar para esse bem que ele ganhou? Ele estava lá limpando a fossa, pegou, saiu o resultado, conferiu o bilhete, ganhei, dobrou o bilhete, guardou no bolso, continuou limpando a fossa? Quem acha que isso vai acontecer? O que o cara vai fazer? Ele vai chutar aquele negócio que ele estava segurando, ele vai sair correndo e vai mudar de vida na hora. No outro dia ele vai estar lá no Autumn Palace Hotel, viajando. É uma resposta àquilo que ele recebe. É uma resposta. Eu vi um documentário uma vez, de um rapaz que trabalhava no garimpo de ouro, e ele encontrou muito ouro do nada. Ele encontrou que deu para ele fazer 50 milhões de reais. Ele pegou aquele ouro, juntou, foi embora, vendeu, pegou o dinheiro, largou a esposa, foi embora para o Rio de Janeiro. Em 3 anos ele gastou o dinheiro todo, e depois ele estava pobre de novo. É uma resposta. Eu vivo uma situação, e de repente eu encontrei um tesouro, eu vivi, e isso aqui a gente vai ter lá em Mateus capítulo 13, vamos abrir lá rapidinho, para a gente poder exemplificar isso aqui melhor. Mateus capítulo 13, lá no versículo 44, Jesus vai dizer assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Imediatamente ele vai reagir àquela situação, e ele vai falar assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. O cara viveu a vida inteira procurando, e de repente, o que aconteceu? E encontrando uma pérola de grande valor, ele encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou a pérola. Adoração, a primeira coisa, é uma resposta ao que Jesus fez por nós. Quando a gente encontra um tesouro, a gente precisa responder, isso precisa gerar algo, e isso é adoração. Adoração não é simplesmente eu vim aqui e levantar as minhas mãos. Adoração é uma vida dedicada a Jesus. Por quê? Porque eu entendi o que ele fez por mim. Isso é adoração. E muitas vezes nós estamos pensando que adorar é só levantar as mãos, é só vir aqui cantar uma música, é vir aqui cantar um louvor, cantar uma música que vai falar que eu te amo, eu te adoro, e aquilo não gera nada em nós. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo igual o cara que ganhou na loteria, dobrou o papel, colocou no bolso, sentiu uma alegria na hora, ficou feliz, e depois continuou limpando o esgoto. Não tem nada contra, pessoal, quem limpa o esgoto. Estou falando que a resposta não deveria ser essa. A resposta deveria ser outra. Nós não podemos guardar o bilhete no bolso e continuar a nossa vida da mesma forma que a gente estava depois que a gente encontra com Jesus. Encontrar com Jesus precisa criar em nós uma resposta, e essa resposta se chama adoração. Só que tem um detalhe também que é muito interessante.
A gente, dentro dessa questão ainda, tinha até uma música antiga do Oséias de Paula, que ele vai falar assim, ó, existem tantas coisas nesse mundo que pertence a quem achar, tantos tesouros escondidos que são de quem os encontrar. Ele vai, eu achei Cristo e Ele me achou, e bem mais que isso, Ele me amou, pertenço a Ele, sou todo dele, Jesus é meu tesouro, meu amor. Então é meio que isso, eu encontrei, é um tesouro. Quando a gente encontra, tem que trazer uma resposta na nossa vida. Só que tem um detalhe, nós não podemos entregar uma adoração a Deus, se nós de fato não recebemos essa adoração de Deus, esse dom de Deus. Nós não vamos entregar uma adoração a Deus se nós não recebemos dele. E aí a gente vai voltar lá em João, e Jesus vai falar assim, ó, ele vai falar, qualquer um que beba desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem que dá a água? É Ele. Ele entrega para nós. Passa pelo nosso processo, passa pelo quê? Nós precisamos fazer o quê? Beber da água que Ele tem para nos oferecer. Beber da água que Ele nos oferece. Só que nós vivemos uma vida que nós não conseguimos beber da água. Nós não bebemos da água. Vou explicar melhor. Muitas vezes, a gente vem na igreja, eu creio copiosamente que Jesus está aqui. Eu creio. Quem crê que Jesus está aqui? Eu creio copiosamente que Jesus está aqui e Ele tem a nos oferecer a água da vida. Ele está aqui nos oferecendo a água da vida. Só que a água da vida só vai me transformar e fazer com que eu me torne uma fonte se eu fizer o quê? Se eu beber. E é aí que está o detalhe. Beber da água da vida vai requerer de mim alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso passar a minha vida inteira vindo da igreja e nunca ter provado da água da vida. Eu posso passar a minha vida inteira, e eu não falo isso porque eu conheço a história de um fulano, não. Eu falo isso porque eu passei uma boa parte da minha vida vindo na igreja sem provar da água da vida, sem beber da água da vida. Então, é um detalhe importante que nós precisamos. Paulo, ele vai dizer, porque o que eu recebi, lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, é o texto da ceia, porque o que eu recebi, eu fiz o quê? Eu vos entreguei, eu entrego, eu tenho que receber, se eu não receber, eu não entrego, eu tenho que beber, porque se eu não beber, ela não vai jorrar de mim, se eu não beber, eu não vou transformar a minha localização, a minha situação, o lugar onde que eu moro, o lugar onde que eu vivo, o lugar onde que eu trabalho. Você sabe por que tem crente que vive a vida inteira sem parecer que é crente? Porque dele não jorra água viva, porque é inevitável, quando a água viva jorra de dentro de você, é inevitável, as pessoas elas vão querer conhecer, querer viver, querer conhecer, querer tocar, querer saber, é impossível, se de dentro de nós não jorrar água viva, é impossível que as pessoas não queiram beber dessa água. Eu trabalho com um amigo meu, que ele é meu sócio, ele não é crente, é um amigo que Deus me deu, que Deus me entregou, e eu falei de Jesus para ele algumas vezes, e convidei ele uma vez para vir na igreja, e deixei o tempo passar, e o tempo passou, e ele começa, toda vez que ele me vê, nossa cara, e aí, como é que você está e tal, estou precisando, cara, ir na igreja.
eu estou precisando buscar algumas coisas, eu estou precisando conhecer. Cara, ele está me pedindo para mim falar de Jesus para ele. Ele me pede para mim falar de Jesus para ele. Ele me pergunta sobre Jesus. E esses dias ele falou assim: Ariel, aonde que é a sua igreja? A minha igreja é lá no Chacras e tal. Uma vez a gente até passou por aqui. Eu vou lá na sua igreja. Ele se convidou para vir na minha igreja. Eu falei: cara, que bom. Vai ter o culto de Páscoa, já convidei ele para o culto de Páscoa. Vai ter o culto de Páscoa, vamos lá, cara. Vai ser bom, cara. Ele: não, velho, porque, sei lá, eu sinto uma vontade, um desejo. Não falo isso para minha honra e para minha glória, não. Eu falo isso para a honra e para a glória do Senhor. Porque é Ele que enxerga potencial em nós, é Ele que vê que temos capacidade de transformar o nosso ambiente, e é por isso que às vezes Ele te coloca num lugar cheio de gente vacalhada, cheio de gente atrapalhada. É por isso que às vezes Ele te pega e te coloca num lugar onde pessoas te testam o tempo todo. Por quê? Porque quando a gente é testado, a gente é aprovado, e quando nós estamos aprovados diante de Deus, isso reflete Deus em nós, e quando reflete Deus em nós, as pessoas vão ter sede, e as pessoas vão nos procurar, as pessoas vão querer saber de nós. As pessoas vão olhar e vão falar assim: não, esse cara deve ser crente. Por quê? Porque deve ser, não sei, deve ser crente. Mas por outro lado, a gente vê crentes que vivem a vida inteira sem conhecer Jesus, crentes porque eles crêem, e crer é muito fácil, é mais fácil crer do que não crer. Então a gente vê pessoas que conhecem e estão aí, estão vivendo, estão conhecendo, mas não estão provando, não estão vivendo, e aí eles vai lá fora, chega lá, eles começam a deturpar a imagem, a dificultar, a quebrar. Eu já trabalhei em várias empresas que era proibido contratar crente, porque crente era o cara que falsificava o atestado, era crente. Por quê? Porque esse crente que crê, mas não provou da água da vida. E ele fala, e aí Jesus vai falar aqui, né? Vós adorais o que não sabeis. Tem muita gente aqui que, entre aspas, adora o que nem sabe, o que nem conhece, o que nem provou, o que nem experimentou, o que nem mudou a vida dela. Ela quer que mude a vida dos outros, o que nem transformou a vida dela, o que nem curou ela dos traumas que ela tinha, e ela quer que cura dos outros. Então, a gente vê que é por isso que é difícil encontrar adoradores. O nosso coração, ele precisa ter um outro detalhe importante: nós precisamos ter gratidão ao que Jesus fez por nós. O nosso coração precisa ser grato pelo que Jesus fez por nós. Então a gente entende, quando a gente entende, o nosso coração se enche de gratidão. E como gratidão, existe o quê? Existe uma resposta. E aí, quando existe essa resposta, Jesus nos dá, nós nos alimentamos disso, e automaticamente de dentro de nós flui água viva. E é a água viva que transforma a vida de quem está do nosso lado. É a água viva que transforma a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha. A gente deixa de ser o crente Jonas, que é o crente afunda navio, e a gente passa a ser o crente que vai ser o cara que vai sustentar a empresa, que vai olhar e vai falar assim: nossa, mano, quando você saiu da empresa, a empresa fechou. Por quê? Porque de dentro de nós jorrará água viva. E por último, para a gente já caminhar para o final, o Pai, Ele procura quem o adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E isso também foi uma coisa que falou muito no meu coração, porque eu fiquei pensando: como assim, em espírito e em verdade? Como seria adorar o Pai? Primeiro, em espírito. E eu pensei duas coisas para a gente fazer, para a gente poder pensar sobre adorar o Espírito, em espírito, adorar a Deus em espírito. Eu vou compartilhar com vocês. A primeira coisa, contrariando a nossa, quem que é a criptonita do nosso espírito? É a carne, né? Igual tem o Superman e tem a criptonita. Tem o espírito e tem a carne. Então, quando Jesus vai falar assim: o Pai procura adoradores que o adorarão em espírito, é contrariando a sua própria vontade, contrariando a sua carne, contrariando aquilo que muitas das vezes nos impede de chegar onde que a gente tem que chegar.
contrariando muitas vezes, e não é fácil não, viu, irmãos? É difícil. A nossa carne é o elo fraco, né? A parte fraca. Jesus, o espírito vai estar forte, mas a carne vai estar o quê? A carne vai estar fraca. Isso não é justificativa para pecar. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos o quê? Negligenciar a nossa carne, porque ela sempre vai nos conduzir até a fraqueza. É aquele cara que vai chegar e vai te fazer uma raiva, você vai querer meter a mão na cara dele, só que você vai segurar e vai abrir a mão, porque você vai falar assim, não, tem coisa que é do espírito e tem coisa que é da carne. E é muito fácil a gente separar, né? É ou não é? Eu acho fácil, porque se você chegar aqui e você pensar assim, ó, vou falar mal do irmão Jailton ali, você já sabe que é o espírito, até porque vai falar o que mal do irmão Jailton, né? Não tenho que falar mal do irmão Jailton, mas você vai pegar aqui, a sua carne, ela vai te conduzir por esses caminhos, vai ser o cara que vai querer te bater, que vai vir para cima de você, e você vai ter que abrir a mão e vai falar assim, não vou bater. E eu vivi uma situação, o Atos já até riu, eu vivi uma situação, uns tempos desses atrás, que foi um pouco parecido com isso, e foi interessante, irmãos, porque Deus, ele me falou, há um pouco tempo antes disso acontecer, ele falou, eu estava aqui no louvor tocando, e Deus falou comigo assim, você precisa aprender a deixar eu lutar nas suas batalhas, porque eu era o tipo do cara que era o seguinte, eu era justo, e eu queria fazer valer a minha justiça, eu detestava injustiça, e eu queria fazer valer a minha justiça, só que a justiça do homem é falha, e Deus, ele trabalhou isso dentro do meu coração. Eu lembro uma vez a Stefane viveu uma situação aqui na igreja, e eu fiquei indignado, e ela também, todo mundo lá em casa ficou indignado, mas eu fiquei muito mais indignado, eu não fiquei pouco indignado, e eu falei assim, não, eu vou resolver esse BO, pode deixar comigo, eu vou lá, e eu vou conversar, e eu vou fazer, e ela falou assim, você não vai fazer nada, eu quero fazer, você não vai fazer, porque quem vai lutar a minha batalha é Deus, e é Deus que tem que lutar a minha batalha, eu aprendi isso com você, minha irmã. E ela falou assim, mas você é mais justo do que Deus? E eu vou falar o que eu falei, eu sou a justiça de Deus. Meu Deus. E aí eu fui e falei assim, eu vou ser a justiça de Deus, mas eu não fiz nada porque ela não deixou, mas foi uma dificuldade, mas o tempo passou, e um dia eu estava aqui tocando, e Deus falou no meu coração, você precisa deixar eu lutar as suas batalhas, porque eu queria lutar as minhas batalhas, e eu ia lá e queria partir para cima e lutar, e eu lutava, igual ela falou muitas vezes, Deus quer que a gente faça o quê? Se rende, para Ele lutar as nossas batalhas. E aí quando Deus falou isso virou algo no meu coração, virou uma chave, e logo em seguida a gente viajou para fazer missão em Santa Rosa, e eu estava pregando, de repente, entra um rapaz na igreja com uma barra de ferro assim, mais ou menos desse tamanho assim, e ele entra falando assim, quem é o pastor aqui? Cadê o pastor? Que eu vou matar o pastor aqui agora. Falei, o que esse cara está arrumando, velho? E eu falei assim, velho, você não vai matar ninguém aqui não, o que você está arrumando? Ele, não, que não sei o que, e eu vou e não sei o que, eu falei, velho, você não vai fazer nada aqui não, cara, você não vai fazer nada. E aí quando eu falei isso, ele veio, pegou a barra de ferro e fez assim, ó, e bateu com toda a força. Eu não sei o que aconteceu, que eu lembro de eu fazendo assim, ó, para defender, e quando eu defendi, era uma barra de ferro, cheia de uns parafusos na ponta, um negócio bem agressivo, e quando eu fiz assim, eu percebi que a barra de ferro estava na minha mão, eu falei, uai, que isso, cara? E aí eu fui, peguei a barra de ferro, e ele, não sei o que, e veio para cima de mim, e ele me deu um soco, e o Daniel e o Atos estão aqui de prova, porque eles estavam lá, e ele me deu um soco, veio assim para me dar um soco, e eu me defendi do soco. Quando eu me defendi do soco assim, eu fechei a mão, falei, não, velho, e não, esse cara,
Só que eu abri a mão. E aí ele tomou um soco. Mas não foi eu que dei. Porque ele caiu no chão, assim, saiu rolando assim, ó, como se ele tivesse tomado uma paulada. E aí eu fui, conversando com ele, com a barra de ferro assim na minha mão. E ele estava com um soco inglês, irmãos. E ele estava com um soco inglês na mão. Ele veio e me deu outro soco. Quando ele me deu o soco, eu nem defendi, não lembro nem o que aconteceu. Ele simplesmente caiu no chão e saiu rolando. E eu falei assim, caramba, cara, o que está acontecendo? E aí ele pegou e começou a jogar um tanto de coisa assim em mim. Foi um negócio bem engraçado, assim. Olhando depois foi engraçado, mas na hora foi meio tenso, eu admito. E eu lembro assim que eu peguei, vocês vão achar até que eu estou de zoeira, né? Eu peguei e chutei assim um caco de telha que ele jogou em mim. E o caco de telha, pá, no ar. E veio um pedaço e voou aqui no meu dedo. E cortou aqui o meu dedo aqui, ó. Fez um cortezinho, estragou o meu tênis novo. O dedo machucou, mas cicatrizou. O tênis está lá até hoje machucado. E aí ele pegou e caiu no chão assim, saiu rolando, parecendo que eu que tinha jogado nele. E aí ele pegou, eu falei, cara, levanta do chão, você não vai fazer nada com ninguém aqui não, cara. E aí ele recuou e ficou assim, ó, com a cara de criança chorando. Falei, você não vai fazer nada aqui, velho. E ele pegou, no descuido ele pegou e saiu correndo e foi embora. Irmãos, eu entendi que é isso que acontece quando Deus luta as nossas batalhas. Deus luta, eu falo isso para a honra e para a glória dEle. O inimigo ele vai se levantar, nós estamos lá na frente, mas quem vai lutar as nossas batalhas é o Senhor. É Ele que vai estender a sua mão, é Ele que vai nos livrar, é Ele que vai, porque eu não tinha chance nenhuma. A coisa boa que ele tinha usado era cachaça, naquele dia. Ele estava lá totalmente mal intencionado, ele foi lá, foi para matar, mas Jesus estava lá para poder livrar e proteger a vida. E é isso que acontece quando a gente abre mão de viver segundo a nossa carne e viver segundo o nosso espírito. É isso que acontece quando a gente começa a tentar lutar para trabalhar, para viver segundo o espírito. E é essa adoração que Jesus fala que o Pai procura. Ele procura pessoas que adoram em espírito, que negligencia a sua carne, mas que favorece o seu espírito. E a segunda coisa, quando eu penso em espírito, é falar sobre entrega, é entregar tudo. Porque o espírito, adorar o espírito, sabe o que diferencia nós do cara que está morto? É o espírito de vida que está em nós. E porque o espírito de vida que está em nós, ele faz a gente nos mover, nós nos entregamos de todo o nosso espírito. Quer dizer, toda a minha força de vida, ela é entregue para Deus. Isso é adorar a Deus em espírito. É viver uma vida de devoção a Deus, uma vida de dedicação a Deus, de maneira que toda a minha vida seja dedicada a Deus, e tudo o que eu fizer, seja feito para a honra e para a glória do Senhor. É o que ele vai falar assim, ó, lá em Lucas 10, versículo 27, Jesus replicou, e ele falou assim, ó, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, quer dizer, com todo a tua intensidade de amor, com o máximo de amor que você puder, com toda a tua alma, quer dizer, com toda a sua intencionalidade, com todo a sua dedicação. E ele vai falar assim, ó, toda a tua alma, de todas as tuas forças e toda a sua capacidade. Entregue a Jesus o máximo que você puder, entregue a Jesus tudo o que você puder. É essa a verdadeira adoração, é entregar o seu espírito, a sua vida, a sua alma, o seu trabalho, a sua casa, tudo o que você fizer, entregue de corpo, de coração, de alma, depois ele vai falar assim, ó, e com toda a sua capacidade intelectual, ou então de toda a sua entendimento, de todo o seu entendimento. Jesus, ele quer de nós um amor, uma dedicação, uma entrega, mas ele quer também racionalidade. Ele quer que nós entendamos, ele quer que a gente entenda
vida, o real motivo de estarmos aqui. Jesus não quer uma igreja cheia de crente, de campanha, de crente que vem para buscar bens materiais, que vem para buscar emprego. Ele quer pessoas que entregam a sua adoração de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade intelectual. Ele vai falar lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, ele vai falar assim: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E é interessante porque o pobre em espírito sempre ficou um pouco vago sobre essa terminologia. O que isso quer dizer, pobre de espírito, né? Você pensa o cara pobre, né? Mas aquele negócio todo. Mas em 1947, 2 jovens pastores estavam cuidando de cabras lá na região do Mar Morto, lá em Israel, e eles começaram a brincar de um tacar pedra no outro, e tinha um buraco na montanha, e eles jogaram uma pedra no buraco, e de repente eles escutaram o barulho de um vaso quebrando. Eles, que estranho. Quando eles entraram lá, eles acharam escrituras e vários textos bíblicos. Inclusive eles encontraram o texto de Isaías, exatamente como ele está na nossa Bíblia hoje. O mesmo texto de Isaías que está lá na Torá, que está aqui na nossa Bíblia, o texto eles encontraram. E aí estudiosos foram lá, esses textos são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Trava-língua, né? E esses manuscritos, eles tinham uma parte que falava sobre os pobres de espíritos. E quem eram os pobres de espírito? Pobre significava a pessoa que se curvava, e espírito significava vento. Então, bem-aventurado aqueles que se curvam diante do vento. Bem-aventurado é aquele que se curva diante do vento do Espírito de Deus. Então ele vai dizer assim, bem-aventurado é aquele que são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre, ele está o quê? Ele está necessitado. Nós necessitamos do Espírito de Deus, nós necessitamos do vento que Deus sopra em nós, nós necessitamos do Espírito, e bem-aventurado somos nós que somos pobres de espírito, porque nós será o reino dos céus. Isso é a nossa adoração, é se curvar diante da vontade de Deus. Quando nós nos curvamos diante da vontade de Deus, nós estamos deixando o Espírito de Deus agir e mover sobre nós, sobre a nossa vida, e essa é a adoração que Deus ele quer. E para a gente finalizar, irmãos, ele vai falar assim, que adora o Pai em espírito e em verdade. O que é a verdade? É adorar a Deus com toda a nossa expectativa. É quando nós entregamos tudo para Jesus. É quando a gente coloca os 2 pés, sem ter medo de ter o tapete puxado. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas às vezes vivem um relacionamento ruim, vivem uma situação difícil, teve um relacionamento difícil com o pai, e quando elas vêm para Jesus, elas ficam como? Com o pé para trás. Elas não entregam as suas expectativas ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que se nós entregarmos as nossas expectativas ao Senhor, Ele vai fazer muito mais do que você imagina, muito mais do que você imaginou, do que você esperou. Ele é o Deus que supre todas os nossos desejos. Ele é o Deus que cuida dos mínimos e dos pequenininhos detalhes das nossas vidas. Ele é o Deus que está disposto a nos abençoar, a transformar, a fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que, quando a gente vem aqui para a gente poder buscar e adorar Ele, a gente não vem buscando bens materiais, mas Ele é o Deus que vai nos dar também os bens materiais. Quando a gente vem aqui, a gente vem adorar, porque nós entendemos que o que Ele nos deu é muito maior do que qualquer coisa, e o nosso coração se enche de alegria, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento se enche da presença, porque a presença é o que Ele pode nos dar de maior. E quando a gente vem aqui, a gente tem que estar motivado para poder conhecer, para poder sentir, para poder viver, e enquanto nós estamos aqui adorando,
cuidando, Ele está cuidando de todos os detalhes da nossa vida. Ele não está deixando nada passar. Ele está cuidando, Ele está observando. Eu quero te falar, meu irmão, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não veja, Ele está cuidando de tudo. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que cuida. Que nessa noite possamos ser aqueles a quem o Pai procura. Que nessa noite possamos ser aquele a quem o Pai está procurando. Que essa noite Deus não tenha tanta dificuldade assim de encontrar os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque quando nós o adoramos em espírito e em verdade, Ele cuida de todos os detalhes. Irmãos, eu quero falar por último de tudo, é que Deus ele vai encontrar a gente independente da situação que nós estamos. Ele vai te aceitar independente da situação que você está vivendo. Ele vai te procurar independente da situação que ele está vivendo. Ele vai chegar para a mulher e vai falar assim: vai lá e chama seu marido. Ela fala assim: eu não tenho marido nenhum. Ele fala assim: não, na verdade você falou a verdade, porque você tinha 7, agora você não tem nenhum. Só que Deus, é aí que está a chave, é aí que está o detalhe. Deus não deixou de achar aquela mulher porque ela teve 7 maridos. Deus não deixou de encontrar aquela mulher e de apresentar o amor dele porque ela tinha 7 maridos, 5 maridos, desculpa. Deus ele não deixou de encontrar aquela mulher. Você sabe o que eu quero dizer? Independente de o que nós fizemos, independente de quem nós fomos, independente de tudo que nós passamos, independente dos erros que cometemos, independente das trapaças que cometemos, independente de tudo, Deus ele está nos chamando para beber da água viva. Independente de qualquer coisa. Ei, irmão, eu quero te falar, Ele vai te aceitar, mas Ele vai te propor mudar. Mas não existe uma resposta diferente do que essa quando a gente bebe da água viva. Mudar é o menor das coisas. Mudar é o menor das coisas. Porque beber da água da vida já vai nos transformar, já vai virar uma chave em nós. Deus ele procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Fique em pé, irmãos. Eu quero orar. Irmãos, às vezes você já foi na igreja, às vezes você já está aqui na igreja há muito tempo, mas você sente que ainda falta algo na sua vida. Você sente que ainda falta provar dessa água da vida. Às vezes você vive uma vida na igreja que é porque seu pai ensinou, porque assim você viveu. E eu quero convidar você hoje para, no seu lugar, fechar os seus olhos e, em nome de Jesus, virar uma chave na sua vida nessa noite. Sair do lado A e chegar até o lado B. Sair daquele que já tem tantos por aí e entrar para o grupo seleto de adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aqueles que conseguem viver o sobrenatural, aqueles que conseguem beber, aqueles que não só bebem, mas que jorram dessa água. Aqueles que não pegam o bilhete e guardam no bolso e voltam para viver a mesma vida que vivia antes. Mas Deus está chamando você hoje para poder viver uma vida diferente, em resposta a tudo que você já entendeu, em resposta a tudo que Deus já fez por você. Ele está te convidando para viver algo novo. Estão sobre a terra a procurar
pode levantar suas mãos e dizer isso ao Senhor. Papai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É, Jesus. É meu prazer ministrar amor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Sabe, querido, adoração é estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. Quando nós nos entregamos ao Pai, todos os dias, a gente recebe essa nova natureza de um adorador. É o que a Ariel falou, Deus tem procurado. E a nossa oração, irmãos, é que todos os dias o Senhor nos ache. O Senhor nos encontre. Ali em casa, tem uma frase que eu falo muito na nossa casa. O evangelho é prática. É prática. Em casa você está ali com a sua família e você é um adorador. No seu trabalho você está ali, você é um adorador. Na sua faculdade você está ali, você é um adorador. Na sua escola você é um adorador. E de repente as pessoas começam a pensar, peraí, ele não só é um adorador quando levanta a mão e canta na igreja. Ele é isso aí em qualquer lugar que ele está. E o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ache nessa noite. Que nós sejamos, como o Ariel falou, essa resposta a tudo que nós recebemos da parte de Deus. Que nós respondamos com uma vida de adoração todos os dias. Que nós exalemos esse bom perfume de Cristo. Que suba a Ele de maneira agradável todos os dias. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, Senhor, que falou tanto ao nosso coração. Não deixa, Senhor, a noiva esfriar. Não deixa a noiva parar de ser essa noiva apaixonada que te adora em espírito e em verdade. Traz na nossa memória todos os dias aquilo que precisamos, Senhor, para sermos achados por Ti. Obrigada, Senhor, pelo pão que o Senhor nos concedeu hoje, que saciou, Senhor, a nossa fome, que nos supriu, ó Deus. Obrigada, Senhor, por termos um lugar onde nós temos a certeza que Tu estás e que a água jorra, Senhor. Nós entregamos o nosso coração, a nossa força, o nosso entendimento, tudo a Ti, Senhor. Tudo a Ti, tudo a Ti. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. E porque o Senhor não abre mão de nós. O Senhor não desiste de nós. Não importa o que passamos, o que vivemos e o que já enfrentamos. Onde tão fundo caímos, o Senhor sempre nos resgata. Muito obrigada, Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vai em paz, querido. Deus te abençoe. Domingo às 9 da manhã, culto de Páscoa, vai ser bênção demais. E às 18 horas, celebrando ao Senhor juntos. Aleluia.